A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus e Redenção e hoje nós temos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 10, que fala do cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Lembrando que hoje nós temos o nosso culto presencial em nossa congregação a partir das 19 horas, que também será transmitido por live. Então os irmãos estão aí já convidados a estarem participando conosco lá. E os que não se sentirem seguros de ir, fiquem em casa que vai ter a live. Mas seria bom que os irmãos se esforçassem aí para estar também participando dos cultos lá presenciais, tem toda a segurança, estamos lá com distanciamento, tem álcool gel, todo mundo de máscara, então não há o porquê temer. Mas se não se sentir seguro, fique em casa então. Tá? Mas fica aí o convite, né, para estarmos juntos lá louvando, adorando o nome do Senhor, lá com o grupo de louvor e a poderosa palavra do Senhor. Amém? Então temos já nossos irmãos estão aí entrando na live. Temos a pastora aqui, o irmão Adriano também, filho do irmão José, com o evangelista José, que está lá ligadão nesse estudo da escola dominical. Um abraço a vocês todos aí. Temos também a irmã Nilza. E vamos aguardar os demais estarem entrando, todos estão nos seus lares, né? É só acordar e participar da aula, né? Já é 10 horas e pouco, está na hora o povo estar acordado aí para participar da Escola Bíblica Dominical. E hoje aqui, então, lição 10, que fala do cativeiro de Israel, o Reino do Norte, né? Que foi quando Israel foi levado cativo de uma vez mesmo, né? Não teve mais retorno, porque os assírios, nesse cativeiro, fizeram uma miscigenação, eles quebraram a etnia de Israel nesse sentido e misturaram as raças ali. Os homens tinham que separar das suas mulheres para estar se juntando com outras mulheres gentias e as mulheres israelitas com homens gentios. Então houve ali uma quebra da pureza da raça, né? E isso aí era uma tática dos assírios para enfraquecer o reino. Então um povo que é uma mistura, né? Não é um povo muito unido. Então nós vemos aí em alguns países que povo que perdeu essa pureza de raça, né? Virou uma miscigenação, uma etnia totalmente corrompida, né? Nesse sentido, dividida. Então, nesse caso aí, perde a força. É o caso do Brasil, né? O Brasil tem essas dificuldades porque realmente há uma miscigenação, pessoas de todos os lugares, uma mistura. Então, o Brasil não pode dizer que é uma raça pura, né? A única raça pura que tem aqui seria os índios, né? Mas, mesmo assim, já existe várias tribos, né? Se eles se misturarem, eles perdem aquela hegemonia. Então, com Israel foi a mesma coisa. Israel é um povo que não deveria se misturar com povos gentios, não, salvo algumas exceções pela providência divina, mas em si, no todo, eles não poderiam estar se misturando com outros povos, porque haveria aí uma quebra, né? Uma quebra na pureza da raça, e eles se enfraqueceriam. Essa era a tática dos assírios. Nós temos aqui a lição 10, e temos aqui também a leitura bíblica em
classe que está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, que está no texto áureo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esse é o texto áureo. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 a 14, o versículo também 17, o 20 e o 17 a 20 e 20 e 29. Vamos fazer essa leitura aqui, os irmãos que estão aí com as suas Bíblias nas mãos, né? Então, 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz: no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. 2 Reis 17, 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presente. No 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a só rei do Egito e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito e de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram aí incenso e todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram as ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. Que no 13, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os meus dizendo, todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E aqui no 17, também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e se puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Amém?
Essa é a leitura, uma leitura longa, mas que é importante para a gente estarmos aqui desenvolvendo esse texto. Logicamente, não de uma forma mais resumida por causa do tempo, mas creio que os irmãos vão estar aprendendo muito aqui como eu aprendo. Então, aqui no texto áureo, quando eu li aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Essa é uma profecia do profeta Oséias, que foi atuante ali por quase 60 anos no reino de Israel, profetizando, exortando, alertando o povo, mas era um povo de dura serviço. E aqui, quando eles falam essa questão deles voltarem para o Senhor, era tudo fingimento, né? Tudo fingimento. Por quê? A situação apertava, né? Fustigado pelos inimigos, fustigado pela fome, pela situação difícil que vinha, quando em quando, quando vinha a situação difícil, né? E os juízos de Deus começavam a se manifestar, então eles fingidamente, né? Como muita gente, muito crente é assim, né? Ele, quando a situação dele aperta, ele corre para a igreja, né? Corre para o Senhor. Agora eu quero fazer um concerto, agora eu quero voltar, né? E aquela coisa toda. E depois, mas era tudo fingimento, não era de coração. Não era de coração. E como acontecia lá, acontece nos nossos tempos. Porque Deus, ele sonda o coração. Então, quando eles vinham com essa conversa para Deus, Deus já sabia que era tudo fingimento e Deus não os atendia. Por quê? Porque não havia o arrependimento verdadeiro. Era um arrependimento falso, simplesmente para poder se livrar daquela situação que os estava afligindo. E depois que as coisas melhoravam, eles voltavam às antigas práticas. Então, de Deus não se zomba, né? Temos que ter todo esse cuidado com relação ao que nós tratamos com Deus, tá? E aqui também, dentro dessa introdução, então, para os irmãos entenderem. Então, após a divisão do reino, né? Depois da morte de Salomão, quando Roboão começou a reinar, Roboão, seu filho, começou a reinar, reinava em todo Israel. Então era todo Israel. Mas como ele quis fazer as coisas de acordo com o conselho do jovem, não dos anciões, ele se tornou um rei com a mão muito pesada sobre o povo. Então o povo se levantou, houve ali um levante, não aceitaram ele como rei, e Jeroboão, então, era das 10 tribos do norte. Eles não aceitaram mais Roboão como rei, e Jeroboão começou a reinar sobre as 10 tribos, e Roboão ficou somente com a tribo de Judá, né, onde está Jerusalém. Então havia a tribo do sul e a tribo do norte. Então Roboão, logo que assumiu o reinado das 10 tribos, ele confeccionou 2 bezerros de ouro e colocou ali na terra de Israel para o povo não mais ir. Então o povo estava proibido, o povo de Israel, das 10 tribos, estava proibido para passar para o lado de Judá e adorar a Deus lá no templo. Então, com isso aí, ele estava introduzindo Israel num sincretismo. O que é? Está dividindo a fé. Então, embora eles não pudessem, muitos deles não pudessem ir para Jerusalém, para Judá, para adorar a Deus, eles criam em Deus, né? Mas passaram também para o lado da idolatria. Então, passaram, sincretismo seria adorar outros deuses. Então, começaram a adorar os bezerros de ouro e fazer a adoração ao bezerro de ouro, iam também adorar a Baal, iam adorar a Azera, adorar a Moloque. Então eles começaram dentro desse sincretismo e como se Deus estivesse também junto com tudo isso. Então uma fé totalmente ali dividida, né? Uma diversidade de fé.
Então, Oséias aqui, que era o rei, ele foi o último rei de Israel. Ele não fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Embora o profeta Oséias e o profeta Amós, né, que foram ali contemporâneos, e outros profetas que não citado o nome, Deus usava para alertar o povo, para trazer o povo ao arrependimento, mas um arrependimento verdadeiro, não um arrependimento falso, né? Então era condicional a um arrependimento verdadeiro para Deus mudar a sorte deles, mudar a situação deles, porque até então Israel estava sobre como tributário da Assíria. Ele tinha que pagar tributos anualmente, uma grande quantidade de tributos, de ouro, de prata e outras coisas, para ter a proteção da Síria. Tá? Então a Síria garantia a proteção, mas eles tinham que estar pagando esses tributos. Tá? Então foi assim que foi desenrolando a situação e de repente Oséias quis se rebelar contra o rei da Síria, Salmaneser. E daí esse Oséias, o rei Oséias, foi preso, né, porque ele foi buscar auxílio no Egito, né, foi buscar auxílio no Egito e veio a punição para ele, ele foi encerrado no cárcere. O profeta Oséias, Deus usou ele de uma maneira, logo no começo, como diz, ele se casou com uma prostituta, tá? Por permissão de Deus. Não que isso seja permitido, né? Um profeta, um crente, se casar com uma pessoa, uma prostituta ou outra mulher que não seja cristã, que não seja da mesma fé do Deus, né, que nós servimos. Então, seria um julgo desigual. Mas Deus permitiu para mostrar de uma forma assim, bem explícita, o que estava acontecendo com Israel. Então, ele se casou com Gomer, né, que era uma prostituta, e ela teve uma filha que chamava Loruama, que dizia não compadecida, mostrando Deus, através dessa filha, que ele ia retirar a proteção, ele não ia mais se compadecer de Israel, ele ia entrar com juízo. E também Loami, que era o filho, né, que dizia, que significava não meu povo, não meu povo. Mas, como Deus tinha uma promessa, né, com Abraão, então, posteriormente, mais tarde, ficou chamado Ruama compadecida, porque Deus vai se compadecer de Israel. Mas não agora. Vai passar pela grande tribulação. E o Loami, que ficou Ami, que significa que esse povo ainda vai voltar para o Senhor. Quando diz todo Israel será salvo, mas isso vai passar pela grande tormenta da grande tribulação. Então, com isso aí, com essa rejeição, né, houve a oportunidade para os gentios, tá? Porque Israel se enfraqueceu totalmente nesse sentido, perdeu a identidade como nação, nem chamava mais Israel, chamava Samaria. E foi quando Jesus veio, e veio para os seus, e os seus não o receberam, não o reconheceram como filho de Deus, como Messias, como enviado de Deus. Então, quem não faz o que é reto aos olhos do Senhor, está fadado ao fracasso. Foi o caso de Oséias. Oséias não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Isso faz-nos ter uma reflexão introspectiva para sabermos se estamos fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Se a nossa fé está sendo totalmente voltada para o Senhor, ou se está direcionando a tua fé para outras situações, como tem muito enganadores aí, que parecem que é, mas não é. Então, se a tua fé está também voltada a esses enganadores, você serve a Deus num lugar que é sério, mas você também
vai te fazer uma fezinha em outros lugares que estão prometendo aí riqueza, então você está numa espécie de sincretismo aí e não vai arrumar nada para a tua vida, porque só vai arrumar coisas ruins, porque não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Uma coisa que Oséias, o rei Oséias, fez, que foi bom, pelo menos isso, né? Porque ele nunca fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele liberou o povo de Israel, para ir adorar a Deus lá em Jerusalém, no templo. Então ele deu essa determinação, porque antes não podiam, depois ele liberou o povo, então podiam ir. Então aqueles que guardaram a sua fé só no rei de Israel, no Deus de Israel, porque, veja bem, com todo o povo ali naquela idolatria toda, sempre tem os fiéis remanescentes. Então isso não se generalizou. Dentro aquela quantidade de deuses que tinha ali, tinha os povos que mantinham a sua fé, mas eram uma minoria. Era uma minoria, que a gente chama de fiéis remanescentes. Esses fiéis remanescentes, vendo que a situação estava indo para um final ruim, né? E antes que a Síria tomasse totalmente a terra de Israel, muitos migraram lá para o reino de Judá e não saíram de lá, porque só as 10 tribos que foram destruídas pelos assírios. E Judá ainda foi preservado por um tempo, até ir para o cativeiro babilônico. Mas, nesse tempo, com essa liberação, muitos das 10 tribos que eram fiéis ao Senhor e que não misturaram a sua fé foram para Jerusalém, por lá ficaram. Então, por quê a importância disso? Porque os assírios iam fazer uma miscigenação forçada. Tá? Então, com isso, muitos escaparam dessa imposição dos assírios de terem que separar das suas mulheres, ou de homens ou de mulheres, para se misturarem com povos gentios, o que enfraqueceria eles totalmente. Assim também como a igreja, você que é crente, nós somos de um corpo só agora, nós somos unidos. Como Israel deveria ser unido, a igreja ela deve estar totalmente unida. Tá? Então você é um cristão, você é um seguidor de Cristo, você recebeu a luz do Senhor, você tem a glória de Deus, você é templo do Espírito Santo. Então você não pode, nem homem nem mulher, estar se casando com ou se misturando com pessoas do mundo, pessoas gentias, os gentios do mundo, seja homem, seja mulher, tanto serve para o homem como para a mulher, não pode, porque é um jugo desigual. A mistura da luz com as trevas. E luz com treva não se combina. Luz com treva não se combina. E muitos que entram por esse caminho pensam que vão conseguir, como dizem, né? Eu vou aceitar, eu vou me misturar, eu vou casar com uma pessoa do mundo, vou me relacionar com uma pessoa do mundo. Pensa que vai trazê-lo para a igreja, trazê-lo para a fé cristã, e na realidade, quando a pessoa pratica isso, ela já entrou no erro. E nesse erro aí, quando a pessoa está no erro, quem prevalece é o diabo. Porque Deus não entra nessa parte aí, porque misturou a fé. A fé, que ferro, a fé cristã com a fé pagã. Então isso não vai dar certo, então a pessoa se enfraquece espiritualmente, a não ser quando se casam, né? Se juntam, quando não eram crentes os dois. Aí vem um, se casou, se casaram, veio para a igreja, ele entrou para a igreja, mas o outro não. Mas aí já não tem o erro, porque os dois já vieram juntos, já estavam juntos. Aí sim tem grande possibilidade da mulher ou do homem estarem trazendo o seu companheiro ou a sua companheira para a fé cristã. E isso acontece muito, porque aí a pessoa tem força, porque ela não está no erro, ela
ela já veio casada de uma situação onde os dois eram do mundo. Então, precisa entender isso. Então, quem está na fé cristã não vá buscar no mundo, não, viu? Porque aí você vai se enfraquecer, vai se prejudicar totalmente, porque o diabo ganha força na tua vida. Tá? Por quê? Porque entrou no erro. Foi o caso de Israel. Então, Oséias não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Isso é para todos nós. Não fazer o que é reto aos olhos do Senhor vai ter o reverso. Vai ter o juízo de Deus. Por quê? Porque vem o juízo. Porque o inimigo, Deus se afasta e o inimigo vem. O inimigo entra. O inimigo busca brechas para poder entrar e dominar. E se der a brecha, ele entra e domina mesmo, tá? Então, submisso ao rei Salmaneser, ele cobrava impostos, Oséias pagava, né? E Oséias pega e não vai buscar socorro no Senhor. Não ouvia os profetas, porque se ele se recomposse como rei e tirasse os ídolos todos, destruísse tudo ali que era ídolo que tinha, levasse o povo à fé somente em Deus, Deus daria força para eles combater os assírios e eles venceriam. Mas não, ele ignorou a voz dos profetas, como muito ignora a voz do Senhor que vem através dos seus mensageiros trazendo a sua palavra. Então a sua palavra ela vem e muitos ignoram, ou faz de conta que não ouviu, ou não dá muita importância. Então o fracasso vem quando se ignora Deus e vai buscar socorro no mundo. Então Oséias, o que ele faz? Em vez de buscar socorro com Deus, foi buscar socorro no Egito. Todos que foram buscar socorro no Egito se deram mal. O próprio Abraão foi lá para o Egito, lá a situação dele ficou, é que Deus usou realmente de misericórdia para que ele pudesse sair ileso lá do Egito. E quem vai buscar socorro no Egito? Buscar socorro no mundo. O Egito simboliza o mundo, tá? Então não vai dar certo. E nesse caso aí o rei Salmaneser entendeu essa atitude de Oséias que ele descobriu, que ele foi lá, que ele foi pedir socorro para o rei do Egito, ele entendeu como uma rebelião contra ele. Então o que ele faz? Ele destitui o rei de Israel e o prende no cárcere. Não o matou, mas o prendeu no cárcere, e lá no cárcere ele ficou. Então, o que aconteceu? Israel ficou sem rei. Ficou sem rei. E nesse caso aí, sem rei, sem um comandante, Salmaneser cercou 3 anos Israel, né? Que deixou de ser chamado Israel, passou a ser chamado Samaria. E foi até o ano 722 ou 728 a.C. Então eles dominaram, aí eles passaram a dominar toda a terra, com exceção de Judá. Judá eles não conseguiram dominar. Então, porque Judá ele não deixou de ser tributário, ele continuava tributário, então ele foi preservado. Se Judá também se rebelasse, fosse buscar socorro lá no Egito, ele também seria destruído. Ele não teria força para lutar contra o exército da Síria. Mas como Judá continuou tributário, então eles foram preservados. Então o que houve? Com a tática dos assírios era uma miscigenação de raças, né? Era a prática dos assírios porque eles enfraqueciam um povo que vinha de uma linhagem pura. Israel vinha de uma linhagem pura. Então, como enfraquecer Israel para eles não mais se levantarem? Seria fazer essa mistura, né, dessa etnia. Isso enfraqueceria como enfraqueceu Israel. E dessa mistura, né, dentre elas, resultou os samaritanos, que seria a mistura de Israel com o povo gentil. Então,
samaritano não era uma raça, uma linhagem pura, porque eles vinham de uma mistura. Por isso que os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque os samaritanos, querendo dizer que eram judeus, na realidade não eram, porque eles já eram uma linhagem, não tinham uma linhagem pura, tinham sido misturados já no tempo dos assírios, entendeu? Então, se a pessoa é crente, nós temos uma linhagem pura, agora pertencemos a um só corpo, Jesus é o nosso cabeça, né? Somos de uma linhagem pura, filhos de Deus, todos dentro do mesmo contexto. Deus nos olha todos iguais, tá? Que estão com Ele, que aceitaram Cristo. E de repente você se mistura com o gentio, com o povo do mundo, então você perdeu essa linhagem pura. Por quê? Porque se misturou com quem não devia. Israel se misturou, foi misturado forçosamente por quem não devia. E nós não vamos ser misturados forçosamente, porque a pessoa faz porque quer. É alertado, mas faz porque quer, e depois vem as consequências. As consequências são terríveis, né? Foi o que aconteceu com Israel. Então, Israel, eles, mesmo diante de tudo o que aconteceu, o rei da Síria, ele não impunha uma fé, ele deixava o povo livre para escolher os seus deuses. Ele não impunha nada contra Israel, adorar o Deus de Israel. Eles não faziam essa imposição, né? E com aqueles povos que foram divididos, ele deixou à vontade, tá? Ele não queria isso aí. Mas só que Israel desobedeceu à lei, né? Teve tudo isso que aconteceu com eles foi por causa da desobediência à lei de Moisés. E as consequências foram terríveis. Deus fez de tudo para trazê-los de volta à razão, para trazê-los de volta a Ele. Deus fez de tudo. Deus usou os profetas, usou os videntes, usou Amós, usou Oséias, né? Quando diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. E quantos aí perecem por falta de conhecimento? Muitos querem ouvir somente aquilo que lhe apraz ouvir, né? Porque a verdadeira palavra dá comichão nos ouvidos, incomoda, né? Porque quer continuar no erro. E era assim Israel, queriam continuar no erro. A palavra dos profetas dava comichão nos ouvidos, eles queriam fábulas. E as fábulas eles buscavam naqueles que serviam aos deuses pagãos, que davam ali promessas de prosperidade, e na realidade era a ruína deles. Então a lei que foi dada por Moisés, legislada por Moisés, dada por Deus, ela era uma dádiva, porque quem cumprisse a lei do Senhor de uma forma fiel, ele era abençoado. A lei tinha todas as suas severidades, mas quem cumpria a lei, ele era abençoado. Aqueles que iam lá ao templo, iam lá ordeiramente, todos os templos que tinham que ir nas festas, eles levavam lá as suas ofertas, seus dízimos lá para o templo. Então, mas levavam de coração, eles eram abençoados, né? Então tinha coisas boas que a lei fazia, desde que cumprisse, como também tem muita coisa boa que a palavra nos oferece, desde que a gente cumpra a palavra. Se não cumprir a palavra, vai querer receber o quê? Ou muita gente acha que está cumprindo com aquilo que está fazendo, mas está fazendo por interesse. Ou muitas vezes está ofertando por interesse. Está entregando o dízimo por interesse. Quer dizer, eu vou entregar o dízimo, mas eu quero prosperar. Aí se entrega dessa maneira, não vai prosperar. Aí depois fica murmurando, tá vendo? Eu dou, mas não acontece nada comigo. Tá vendo? As coisas assim. Então, não vou dar mais não. Então fica nessa aí, sem espiritualidade nenhuma, porque não recebe o alimento espiritual como deveria receber, vem só um pouquinho para não morrer, para ver se toma
toma jeito e começa a ser fiel para com o Senhor. Tá? E a adoração a esses deuses os condenava, porque eles não destruíram os ídolos, continuavam com os ídolos, não destruíram os templos pagãos, não destruíram os santuários pagãos, e ainda se inclinavam diante deles, colocando Deus entre outros deuses, que isso aí é o puro sincretismo, né? Sincretismo, a mistura, querendo pôr Deus entre outros deuses. E na realidade, como tem aí, não vamos citar, né? Lógico, mas vocês sabem que tem, que serve a Deus, creem em Deus, creem em Jesus, né? Mas tem outros deuses com imagem, então isso é sincretismo. E Deus não divide a glória dele, Deus não está no meio dessas coisas aí. E estão querendo pôr Deus no meio dessas coisas, ele não pode agir dessa maneira. Tem que servir só a Deus. Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim, não adianta buscar nesse ou naquela, não existe outro meio de chegar a Deus que não for por Jesus. E é difícil essas pessoas entenderem dessa maneira e ficam se curvando aí diante de imagens que, na realidade, por trás de cada imagem tem um demônio para que o povo adore, porque Satanás quer ser adorado, mas se ele se apresentar de uma forma explícita, ninguém vai adorar ele. Mas ocultamente, através de imagens bonitas, né? As pessoas acabam acreditando, são induzidas a isso, né, por homens de má fé, por homens que aprenderam dessa maneira e ensinam dessa maneira, e as pessoas acabam se inclinando diante de imagens. Tá? Então não deram ouvidos aos profetas, e como Israel já tinha uma inclinação muito grande para a idolatria, né? Por isso que Deus falou para Josué, quando invadisse a terra, né, tomasse a terra, dizimasse todo mundo, não era para ficar ninguém, nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém, era para dizimar tudo, para tirar todo o paganismo das terras de Israel. Mas Josué caiu no ardil gibeonita e acabou poupando, daí foram poupando outros e o paganismo prevaleceu, se assentou em Israel e daí os judeus, os israelitas foram se contaminando com isso. Então lá, já no deserto, né, o povo lá estava numa rebelião tão grande, porque Moisés ficou 40 dias lá, achava que não iam descer mais, né, pediram para fazer um bezerro de ouro, Arão cedeu as exigências do povo, confeccionou lá o bezerro de ouro e Deus tirou de tal forma que ia destruir todos eles, se não fosse a intercessão de Moisés. Então é algo que Deus se ira realmente quando pessoas põem objetos como ponto de fé para adoração. Estão entendendo? Objetos como ponto de fé para adoração. Nós servimos a Deus por fé. Não pode ter nenhum objeto, principalmente quando colocam objetos do Antigo Testamento, utensílios. Isso aí, na realidade, é algo que Deus abomina. Algo que Deus abomina. A lei foi extinta, aquela lei mosaica, cerimoniais, levíticos, aquilo ali se tornou sem efeito depois da cruz. Depois da cruz. E não pode ter nada, nem objeto. Deus destruiu aquele templo, permitiu a destruição daquele templo para o povo não ficar lá adorando. Imagina se aquele templo não é derrubado. Só restou lá um pedaço de muro e mesmo assim o povo vai lá se inclinar, se adorar a Deus lá naquele muro lá. Só que está adorando como? Sem Jesus, de que adianta ele estar lá batendo a cabeça no muro lá, se não tem Jesus? Sacrifício de tolo. E até crente que
que leva bilhetinho, quando vai para Israel, leva um monte de bilhetinho, pedido de oração, para botar lá na fresta do muro. Uma ignorância absurda. A ignorância absurda, aquele pedaço de muro lá, era só uma lembrança. Ficou só como uma lembrança, fizeram lá um ponto de fé, mas se não tem Jesus, não adianta nada estar pondo lá, fazendo aquelas peregrinações lá, achando que ali vai ser abençoado. Muitos que até que já foram batizados nas águas, quando vai para lá, se batizam de novo no Jordão. Olha só o absurdo, né? Porque líderes que levam o povo a esse entendimento. Então, lá no ápice aqui, nesse último texto aqui, eles chegaram a oferecer filhos e filhas, os israelitas ofereciam filhos e filhas em sacrifício ao deus Moloque. O deus Moloque era uma estátua de bronze, né? Ela era oca por dentro. E eles colocavam fogo dentro, por dentro eles colocavam fogo. Queimavam lenha lá. Essa imagem, essa estátua lá de bronze, ela ficava incandescente, né? Ficava até, viu, né? Quando o ferro coloca numa forja, fica vermelho, incandescente, ali também ficava incandescente. E o que eles faziam? Esse deus Moloque, ele tinha os braços estendidos, né? Como para segurar alguma coisa. E ali eles colocavam a criança, uma criança, ou menina ou menino, nos braços incandescentes desse deus. E ali ela era queimada, era totalmente queimada. E eles entendiam que aquilo ia trazer prosperidade para eles. Olha só o ponto que chegou esse povo de Israel. Deus cirou, é lógico que Deus ia cirar. Deus é longânimo, mas a sua longanimidade tem um limite. Como Deus está sendo longânimo ainda em nossos tempos, mas tem um limite. A dispensação da graça, ela vai se encerrar a qualquer momento. E quem foi, foi. Quem não foi, quem ficou não vai mais. Não tem mais oportunidade. Aí já está sob o domínio de Satanás para todo sempre. Porque Satanás venceu. Aquele que vence fica com o despojo. Então, Satanás está vencendo multidões, bilhões, e esse despojo vai ficar com ele. Ele vai ser lançado no inferno, todos os seus despojos também vão ser lançados no inferno, e nunca mais vão sair daquele lugar. Então, pessoas não querem acreditar, então quer ver para acreditar, só que aí não tem mais jeito. Aí vai ser o arrependimento por toda a eternidade. Então não podemos fugir do nosso modelo ideal de culto, de prestar culto ao Senhor, como tem muitos fugindo desse modelo ideal. O modelo ideal está na igreja primitiva. Oração, louvor, algum testemunho que a pessoa recebe, alguma coisa de Deus, dá o testemunho. Depois a palavra de Deus. E depois pode cantar um louvor ou finaliza com oração. E Deus opera. É assim que Deus opera. Dá tudo para Deus. O louvor, ali não tem ninguém se ostentando, ninguém está querendo ser melhor do que o outro, não. Todos ali orando, louvando junto, louvando o louvor incentivado pelo grupo de louvor para toda a igreja louvar junto, é correto. Palavra do Senhor, que tem que ter todo o tempo para a palavra do Senhor, tá? E depois finaliza com oração, ou com cântico, ou com oração. Esse é o modelo. Agora, se começar com ostentações, uma parafernália de coisas que colocam dentro de um culto, é um culto formal, é um culto sem espiritualidade, é um querendo
aparecer mais do que o outro ali, um conjunto querendo aparecer mais do que o outro, é uma situação ali que pouco dá tempo para a palavra do Senhor. Isso aí, e outros que colocam utensílios do templo dentro de uma casa de culto, né, que eles chamam templo, que não é templo, é casa de culto ou igreja casa. Tá? Colocam aqueles utensílios, arca da aliança, candelabro, é um monte de coisa que eles colocam lá, tocam chofar dentro da igreja, tá uma coisa. E o povo fica, muitas vezes, até para colocar coisas dentro da arca, coloca o teu pedido dentro da arca. Isso aí é uma forma de sincretismo, está dividindo a fé. A nossa fé, a fé não vê imagem, a fé vê Cristo pela fé. É Cristo que abençoa. Aquelas coisas lá que fazem campanha disso, campanha daquilo, o envelope daquilo, põe dinheiro no envelope, faz isso, faz aquilo, e outras coisas mais que fazem, que isso aí foge do modelo da igreja primitiva, fogem da Bíblia. Eu pergunto, o que estão fazendo lá, aquilo que você vai, está na Bíblia? Procura. Ah, não está na Bíblia. Então por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Por que está indo para esses lugares? Por que está nesses lugares? Que não está na Bíblia. Procura, tem que estar na Bíblia. Faça como os bereenses. Eles iam depois ver se realmente tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi feito, estava na Bíblia. Se não estivesse, eles não acreditavam. Então não acredite no homem. Acredite na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando os irmãos esse dia, e no culto à noite, né? Que Deus possa estar operando segundo a vontade dEle, poderosamente, a partir das 19 horas, quando estaremos lá abrindo o nosso coração para o Senhor, adorando Ele. E você que não puder ir, adore o Senhor em casa, cante louvores em casa, ore, cante louvores, ouça a palavra com reverência, não tenha nenhum aparelho ligado, não fica uma televisão ligada e outra assistindo pelo celular ou por outro meio, não faça isso. Isso aí você está dividindo as coisas, não, fica centralizado no Senhor, tudo tem que ser feito com ordem e decência. E naquele momento de culto que você está reunido com a família ali, cultuando a Deus, aquele lugar se torna a terra santa. Então, vamos fazer as coisas para não desagradar a Deus. Vamos fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe.